e a gente vai tocar adiante assim que a gente receber aqui uma bandeirinha de largada. Ótimo. Então, boa tarde, nós vamos continuar agora. Eu sou o professor Rodrigo Bastos Raposo, essas são as leituras de John Finnis. Hoje é o dia 29 de novembro de 2021. E nós vamos agora passar a uma outra etapa, a um outro subitem do capítulo 2, onde o Finnis ele vai discutir as críticas que o David Hume fez ao Clarke, né? E, bom, enfim, o que ele quis dizer com isso, né? E como é que isso foi elaborado? Certo. Então, o Samuel Clarke, ele era um filósofo, ele era um representante do idealismo britânico. David Hume foi um grande representante do empirismo, né? E aí, Finnis vai nos apresentar que, olha, Hume ficou célebre porque ele anunciou justamente aquilo que a gente falava no item anterior, né, de que não se pode extrair de um ser um dever ser, né? Ou seja, nenhum conjunto de premissas não valorativas pode conduzir a uma conclusão valorativa. Então, o Hume ele ficou célebre por essa passagem. O Finnis vai dizer, olha, isso aí é uma verdade, né? Esse salto do ser para o dever ser, ele é falacioso. No entanto, esta verdade filosófica que o Hume anuncia, ela não conduz à conclusão de que não é possível discernir entre vício e virtude apenas pelo uso da razão, né? São coisas diferentes. Por que o Finnis começa o item 2.5 com essa ressalva? É porque logo no item anterior, Tomás de Aquino, né, citado por Finnis, vai afirmar que a correção moral tem a ver com a natureza humana, que por sua vez tem a ver com aquilo que é conforme a razão. Então, se o Hume diz que a razão não consegue perceber a diferença entre vício e virtude, estaria ali o Hume, digamos assim, contradizendo, refutando a teoria da lei natural, né? Ou estaria o Hume desenvolvendo uma ideia a partir da correta enunciação da falácia naturalista. E aí o Finnis vai dizer, olha, vamos aqui com calma, né? Em primeiro lugar, realmente, Finnis enuncia o princípio de que não se pode extrair de um ser um dever ser. Isso aí é algo com o qual Finnis concorda, e algo com que Aristóteles e Tomás de Aquino também concordariam, sem problema. Mas afirmar que de um ser não se pode extrair um dever ser não leva à conclusão de que a nossa razão não consegue perceber a diferença entre uma coisa e outra, não é? Ou melhor, entre vício e virtude, né? O fato de que de um ser não se pode extrair um dever ser não implica, não tem nada a ver com a ideia de que a nossa mente não é capaz de tecer reflexões de natureza moral, né? A nossa mente é assim capaz de empregar, digamos, a chamada razão prática, né? Ela é sim capaz de tecer argumentos sobre questões valorativas, né? A questão aí é apenas que, se eu pretendo chegar a uma conclusão valorativa, as minhas premissas e o meu raciocínio, o meu argumento, ele deve ser valorativo. Eu não posso saltar de uma coisa para outra, né? Tudo bem. Então, não poder saltar do ser para o dever ser não significa que não se possa argumentar a partir de premissas valorativas e chegar a conclusões valorativas. Então, a posição tomista de que há uma relação entre a moral e a conformidade ao emprego da nossa razão não é, digamos, afetada ou atingida pela crítica humeana. Bom, Finnis vai dizer, mas, na verdade, Hume, nessa passagem, ele não estava tão preocupado assim com descrever ou anunciar o preceito de que eu não posso extrair de um ser um dever ser. Na verdade, o debate de Hume era contra
os racionalistas que o antecederam na filosofia, em particular o Samuel Clarke. O problema dele com Clarke é dizer, olha, não é porque se percebe certas qualidades morais que as pessoas vão agir de acordo com aquilo. O Clarke, ele afirmava que as obrigações morais, elas decorrem de uma relação com o próprio intelecto divino, né? E de uma proporção entre as coisas. Então, Clarke, ele meio que colocava que uma obrigação moral era algo que, se contrariado, geraria um efeito como se a pessoa estivesse ignorando as próprias leis da matemática, ou estivesse ignorando algo que estivesse diante de seus olhos. Né? Então, Clarke dizia que isso era um absurdo, que isso aí era incorreto, né? E Hume vai dizer, olha, não, né? Simplesmente porque se percebe racionalmente que uma ação é boa ou má, isso aí não impele ninguém para agir daquela maneira. Segundo Clarke, a moral obriga, porque contrariá-la é tentar fazer as coisas serem o que elas não podem ser. É como contrariar a matemática ou chamar o claro de escuro. E aí o Finis vai ponderar, olha, o argumento de Clarke não funciona, porque ignorar a matemática, a diferença entre claro e escuro, não faz nenhum sentido. Mas contrariar a justiça, muitas vezes, tem um sentido. Muitas vezes, contrariar a justiça, contrariar a moral, é vantajoso para aqueles que estão fazendo aquele ato. Eles podem estar encontrando ali uma vantagem imediata, uma posição estratégica, ou eles podem estar em busca de obter algum ganho, eles podem estar tentando, de maneira imoral, perseguir um daqueles bens humanos que qualquer um é capaz de perceber. Então, Finis vai dizer, uma obrigação ela decorre das razões que a justificam. Então, quando alguém age de uma certa maneira, o que está motivando aquilo, né, são os motivos que ele encontra para fazer aquilo, né? Os benefícios que ele vai obter, os prejuízos que ele irá evitar, né? Então, não é simplesmente uma avaliação sobre se um determinado ato é bom ou ruim que leva a ação, né? Então, avaliar se algo é moralmente correto, se algo é moralmente incorreto, é um raciocínio diferente de determinar, afinal de contas, eu vou agir daquele jeito ou eu não vou agir daquele jeito? O que eu ganho agindo assim e o que eu perco agindo assim, né? São raciocínios distintos, né? Só que Hume não faz essa objeção ao Clarke, né? O Hume está preocupado com uma coisa que eu achei quase de natureza psicológica, né? Ele está pensando assim, afinal de contas, o que desencadeia a ação? Né? Para Hume, o problema resume-se em encontrar a causa que leva alguém a agir de certa maneira. Assim, uma coisa é conhecer a virtude, outra é agir de acordo com ela. Então, o que Hume está dizendo o Clarke se equivoca porque simplesmente saber o que é o certo, saber o que é o errado, avaliar algo como certo ou errado, não compele ninguém a agir de acordo com esse juízo. Então, ele vai concluir obrigações morais não são capazes de motivar comportamentos. Né? E aí vai aparecendo ali ao lado a outra questão, a grande questão fundamental. Né? Afinal de contas, então, por que se deve cumprir uma obrigação moral? Né? Por que se deve, então, obedecer a um julgamento acerca do que é o certo e do que é o errado? O cerne da argumentação de Hume não é a primeira interpretação, a impossibilidade de saltar do factual para o normativo, mas a segunda, a impossibilidade de saltar de qualquer verdade para a ação. Né? E aí é que o Finis ele vai então colocar, olha, embora Hume tenha ficado famoso por ter enunciado uma falácia, por ter enunciado que de considerações de natureza factual, eu não posso extrair uma conclusão de natureza normativa, embora ele tenha ficado famoso por isso, na verdade, a discussão que ele travava era outra. Né? A discussão que Hume travava contra Samuel Clarke era dizer, olha, de qualquer consideração, de qualquer verdade, né? De qualquer
postulado que pretenda afirmar que alguma coisa é de uma certa maneira, né? Eu não consigo tirar dali um motivo para que alguém haja, né? Então, só porque uma coisa é verdadeira, só porque eu estou diante de um determinado postulado que ele é dotado de uma correspondência ali com os fatos, né? Só porque eu consigo saber daquilo, né? Só porque eu consigo ter um determinado conhecimento, aquilo ali não compele ninguém a agir, né? E, na verdade, o que se vê é que muitas vezes os seres humanos não só são capazes de agir contra o conhecimento que têm, né? Como muitas vezes agir contra esse conhecimento pode lhes trazer algum benefício. Hume demonstrou que as distinções entre verdadeiro e falso e a exclusão de contradições não são capazes de motivar comportamentos, né? O Clarke ele ponderava que se uma pessoa era capaz de discernir uma conduta como moral ou como imoral, aquilo ali seria capaz de compelir aquela pessoa a agir do modo correto, né? E o Hume vai dizer, não funciona assim, né? Essas simples distinções, o simples fato de você pretender eliminar contradições, aquilo ali não vai motivar você a agir daquela forma. Nem Hume, nem Clarke empregaram alguma concepção de razão prática, capaz de enfrentar o problema das obrigações morais de modo racional. E aí aqui o Finney está dizendo, olha, então, uma cautela aqui, tá? Porque nenhum desses dois autores, dentro do debate deles, voltou às questões aristotélicas ou tomistas relativas à razão prática, relativas ao uso da razoabilidade humana para perceber bens que conduzem ao florescimento humano e, na continuidade da utilização dessa razão, dirigir-se de maneira razoável à busca desses bens, né? E, a partir da prática razoável da busca desses bens e da reflexão acerca dessa busca, tentar extrair dali alguns preceitos de natureza moral. Veja, Hume e Clarke não estavam nem um pouco preocupados com essas questões de razão prática, né? O problema em Clarke era um problema de a razão, encontrar uma verdade, eliminar contradições e dizer isso aqui obriga a um certo comportamento. E a crítica de Hume era dizer, olha, desculpa, não há quantidade de verdade, ou quantidade de lógica, ou eliminação de contradição que seja capaz de obrigar um comportamento humano, né? Então, era uma outra discussão. O que o Finney está querendo colocar com isso, né? A ideia de que a crítica que Hume faz ao Clarke, né, ao racionalismo do Clarke, né, a crítica que Hume faz, e que é uma crítica que vai ser acompanhada pela ética iluminista e pós-iluminista que vai vir depois dele, é uma crítica que não abala, é uma crítica que não afeta a ideia de lei natural, tal como exposta por Aristóteles e por Tomás de Aquino. Tá? Finney faz no item uma defesa indireta da razoabilidade prática e de sua utilidade para definir padrões morais. As posições de Clarke e Hume não resolvem a questão relativa ao que motiva o comportamento humano. Porém, o ataque de Hume demonstra a insuficiência do raciocínio conceitual para explicar os comportamentos. A questão, mais psicológica que filosófica, acerca da passagem da deliberação à ação, permanece aberta, né? Então, notem que Finney aqui ele está preparando o terreno para afirmar, que é o que ele vai fazer na conclusão do próximo item, de dizer, olha, aquilo que Tomás de Aquino e aquilo que Aristóteles trabalharam enquanto razão prática, enquanto regras da lei natural, não foi atacado por David Hume, nem pela tradição que o seguiu, né? Ao mesmo tempo, ele está querendo dizer que a discussão que eles dois travaram era uma discussão
entre empirismo e idealismo, era uma discussão sobre, afinal de contas, o que motiva o comportamento humano. Essa discussão ela é curiosa, porque ela é uma discussão que ela vai se afastando do filosófico e do moral, né? E ela vai entrando naquele terreno, afinal de contas, o que desencadeia a ação humana, né? O que impele a ação humana, que, como eu coloco aqui, e esse comentário aqui não é do Finis, então se estiver equivocado, a culpa é minha, não do Finis, tá? Mas é uma questão que é mais psicológica do que filosófica, né? Determinar, afinal de contas, o que faz com que, o que preenche o hiato entre a capacidade humana de refletir e a possibilidade humana de decidir e agir, né? O que instala aí que permite a ação humana, né? Muito bem, eu vou interromper novamente a nossa gravação, e aí indago para vocês